Você tem alergias? Responda com hashtag sim ou hashtag não. Perfeito, seja qual for o tipo de alergia. Já teve também, não teve mais? Comenta com a gente, hashtag sim. Tá ficando muito doente agora que tá com esse tempo estranho? Tá percebendo que tá espirrando? Confunde com aquela gripe? Será que é alergia? Comenta também, que a gente tem uma convidada que vai responder as perguntinhas. O toque também que eu tenho para você é o seguinte, vamos sortear um par de convites para o Cinemark. Então, se você quiser mandar alguma dúvida, fazer algum comentário sobre o programa de hoje, dando boa tarde aqui também, ou tirando a sua dúvida, pode mandar com o hashtag falando nisso. Tudo juntinho, você participa do nosso sorteio. A gente recebe aqui no estúdio a doutora Tatiana, ela é especialista em alergias, ela é alergista, e a doutora Tatiana Camargo, ela vai trazer para a gente muitas informações sobre esse assunto. Que bom ter você aqui, ainda mais hoje, que é o Dia Mundial da Alergia, né? Que bom ter você aqui, doutora. Eu adorei o convite, ainda mais o convite no dia de hoje, né? Então é super legal falar um pouquinho de alergia nesse dia. É interessante que o mundo inteiro está tendo uma semana voltada à saúde, né? Pensando nos tipos de alergia, e antes da gente entender os tipos, os famosos também sofrem com isso, gente. Então vamos começar com esse VTzinho, com esse vídeo que vai mostrar pra gente alguns famosos passando perrengue com alergia. Hoje é dia da alergia. Perdão, gente, atacou minha rinite aqui. Mas esse problema não é só nosso, as alergias também afetam as celebridades. Kéfera, a atriz, já disse que tem rinite alérgica e que é viciada naqueles remedinhos de desentupir o nariz, sabe? A Sandy também disse que sofre de sinusite e ela reclamou da grande variação de temperatura na cidade em que mora. Ela até disse como que uma pessoa alérgica faz pra sarar de uma sinusite com uma variação de 18, 19 graus por dia. Pois é, Sandy, tem que se cuidar. Ariana Grande, em 2019, cancelou um show porque teve reação alérgica do tomate. Kate Middleton não ia às partidas de polo porque é alérgica a cavalos. Margot Robbie contou em uma entrevista que é alérgica à clara do ovo da galinha e disse que apesar de amar sanduíche de ovo, eles lhe dão enxaqueca. Demi Lovato e Emily Blunt são alérgicas a pelos de gatos e cachorros e Nicole Kidman tem alergia a morangos. Lactose, glúten, alho, ácaros e muitos outros. E você aí, tem alguma dessas alergias? Interessante, né? Tomate, pelo de cavalo. Você que está em casa, se identificou com alguma dessas celebridades? A intenção do programa de hoje é ajudar você a ter dias menos espirrantes, porque a gente fica espirrando, fica com o nariz escorrendo e é o incômodo. E quando é coceira, né? Que você coça. E o pior, gente, quando você tem uma alergia séria a algum alimento, nem imagina. E passa perrengue, vai comer um camarão, fica tudo inchado, até o risco da glote fechar, né? Doutora, vamos pensar então? Infelizmente, tudo isso que eu falei pode acontecer, né? Então, vamos pensar nos tipos de alergia. A gente até preparou aqui para o pessoal de casa entender que são 3 tipos. Estamos corretos? Sim, a gente pode ter, por exemplo, alergia em vários sistemas, né? Tá. Então, por exemplo, a gente tem alergia na pele, a gente pode ter no sistema respiratório, no sistema trato gastrointestinal, que são essas alimentares. Olha. Então, a gente tem, assim, diversos sistemas e sempre pode aparecer. Quando a gente fala assim, alergia, a gente fala assim, uma resposta exacerbada do nosso organismo a determinada substância. Sim. E isso surge desde o nascimento até ao longo da vida. Entendi. É quando a gente, o nosso organismo, ele entende aquilo muito arriscado, muito perigoso. Sim. E aí ele tenta responder de uma maneira para proteger a gente. Sim. Só que acaba causando esse desconforto. Sim, até assim, a definição de alergia, ela significa assim, algo novo, algo diferente. Então, assim, nosso organismo, às vezes ele não está preparado ou ele enxerga aquele alérgeno, aquela substância de uma forma diferente. E aí ele tem uma reação assim exacerbada, né? E é assim uma reação diferente do que é o normal. Interessante. Vamos começar falando da respiratória, até porque o tempo é convidativo para a gente falar sobre isso. Porque vai chegando esse momento agora, essa primeira que vocês estão vendo. Os espirros, coriza, congestão nasal, coceira no nariz, na garganta e tosse, que muitas vezes, neste momento, a gente confunde muito com uma gripe ou resfriado. É comum confundir um com o outro. A pessoa até toma assim, vou tomar um remédio para o resfriado, que eu estou resfriado, mas é verdade, está com uma rinite atacada ou com uma alergia? Isso, eu acho que isso é um dos sintomas mais comuns, sabe? Então começa a chegar assim outono, inverno, e aí vem esses sintomas mais prevalentes. Então acorda espirrando, aquela coriza o dia todo, aí fica ali coçando muito o olho, coçando muito o nariz,
Se esses sintomas são esporádicos e vem associado com dor no corpo, com febre, mal-estar, aí a gente pode estar diante de um quadro infeccioso. Sim. Agora, se esses sintomas são prevalentes, persistentes, a gente está vendo assim que é uma coisa recorrente, a gente às vezes está na época, nem estamos mais no outono e inverno, estamos no verão e ainda está ali prevalente, aí você pode estar pensando num quadro de alergia mesmo. Aí a gente vai investigar a rinite, né, os sintomas respiratórios alérgicos. Doutora Tatiana, então, só para a gente reforçar, se a pessoa tem esses sintomas da coriza, do espirro, mas vem com febre, dor no corpo, mal-estar, aí não são sintomas de alergia, né? São sintomas de infecção. Perfeito, a diferença, bem legal. Pensando um pouquinho na questão respiratória, que a gente vai focar mais esse bloco, e se você tiver esse probleminha também, manda perguntinha pra gente com o hashtag falando nisso e você concorre a um par de convites. Quando tem essa mudança de tempo, e eu uma vez ouvi falar, quero saber se é verdade, né? Que muda o tempo, a pessoa pode ter alergia à mudança de tempo. Isso existe ou não? Na verdade, a gente fala assim, se você já tem alergia, tem um quadro definido, a gente tem certos gatilhos, certos starts para começar os sintomas. Então, mudar o tempo, né, do calor para o frio, às vezes mais prevalente o outono, o comecinho do frio, é um gatilho para começar seus sintomas. Então, a gente já tem aquele quadro clínico definido, já tem um diagnóstico e ali pode estar estimulando seus sintomas. E os cheiros? Tem gente que passa um perfuminho ou sente perfume, entra no elevador, que outra pessoa estava com perfume e sai passando mal. Sim. O cheiro também pode ser um gatilho para isso? Então, por exemplo, a gente já tem uma mucosa nasal que ela tem ali um monte de estímulos, né? E aí a gente tem, por exemplo, os odores, o cigarro, um local assim muito empoeirado. Esses cheiros, eles são estímulos para começar os sintomas nasais. Então, assim, é um dos gatilhos bem comuns mesmo. Já a gente vai falar de tratamento também para essa parte respiratória. Fica um convite para você participar com a gente. Sabe aquele casaco guardado no fundo do armário? A gente só vai lembrar agora nessa estação, nessa época do ano, né? Ou o cobertor também, ou os bichinhos de pelúcia das crianças que ficam ali, ó, na gavetinha, ou tem também uma estante bonitinha. Tudo isso tem ácaro acumulado e pode provocar alergias. O Matheus adora os ursinhos de pelúcia dele, mas ficam bem guardados dentro do armário. Às vezes ele inventa de pegar e é um Deus acuda, porque a minha esposa também sofre com o pó. E quando eu vejo aquela espirradeira lá em cima e eu digo, gente, parou. A alergia é vivida por muitas pessoas que são sensíveis a partículas que irritam as vias aéreas. E elas estão em todos os lugares, inclusive na nossa própria casa. Esse urso aqui, ele tem 30 anos, quase minha idade. Eu trouxe tanto ele quanto esse pedacinho de carpete, uma amostra, para deixar aqui no laboratório, ser feita uma coleta e uma análise. E aí a gente vai entender o que está vivendo aqui nesses dois ambientes. Tanto nas pelúcias como no carpete, nós encontramos o que meio que já era esperado, né? Que são ácaros, e nós encontramos fungos, né, de várias espécies diferentes, e encontramos bactérias também. Os ácaros são da família das aranhas e tão pequenos que são invisíveis a olho nu. Essa imagem foi ampliada 400 vezes. Eles se alimentam de matéria orgânica e gostam especialmente de lugares úmidos e que retêm poeira. Almofadas, colchões, tapetes, cortinas, roupa guardada e ursos de pelúcia. Os sintomas mais comuns de alergias causadas pelos ácaros são irritação no nariz, olhos ou garganta, coceira nos ouvidos e no nariz, coriza, espirros. O segredo é lavar os objetos com frequência. O nosso cobertor que estava guardado, o cachecol que estava guardado, a blusa que estava guardada, os bichinhos de pelúcia que não estavam guardados, estavam no meio do dia a dia das nossas crianças. O melhor caminho é sempre mantê-los limpos e pôr ao sol. Gente, que bichinho feio, né? Ainda bem que a gente não enxerga. É bem aquela coisa, que os olhos não veem, o coração não sente. Mas você pode estar no seu sofá nesse exato momento e sentindo uma coceirinha frequente. A doutora comentou com a gente aqui, a doutora Tatiana Camargo, que pode sim ser até ácaro, gente, que dá coceira também. Hoje a gente está conversando com a doutora, que é alergista, no Dia Mundial da Alergia. Pensando um pouquinho, né? Já a gente fala de tratamentos. Tanto para a alergia respiratória que a gente começou e para as outras que a gente traz aqui no programa. Tem uma enquete que o pessoal de casa pode participar, né, Gustavo? Exatamente, Lucas. Tem uma enquete e eu trago aqui o resultado parcial para você aí de casa. Ó, a perguntinha é a seguinte: você tem alergias? Hashtag sim ou hashtag não.
Até então, 72,7% dizendo que sim, hein, Lucas? Nossa, número alto. Doutor, é isso mesmo? Muita isso gente tem mesmo, alergia? Muito. Eles estimam, assim, que cerca de 30% a 40% da população mundial. Nossa, é muita E coisa. dentre delas, a rinite é a mais prevalente. Ai, Então é saco, isso mesmo. É muito difícil não ser, né, alérgico e não ter sintomas de rinite. Já já a gente fala de tratamento, mas tem uma perguntinha para a doutora direto do açaí. Vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas conversando sobre alergias. A Patrícia estava comentando comigo que ela não tem alergia, nem respiratória. Não, nenhuma alergia. Agora, os seus filhos têm? Meus filhos têm. O que eles têm? É rinite alérgica. Rinite alérgica. Isso desde pequenos? Desde pequenos. Aí fizeram uma imunoterapia com vacinas e melhorou bastante, mas ainda existe essa sensibilidade. Será que tem como a pessoa ficar totalmente curada pensando nessa rinite alérgica? E aí, doutor? Então é isso mesmo, né? A rinite é a mais prevalente e a gente tem o de tratamento, você pode começar com um tratamento medicamentoso, usar spray, o antialérgico para as crises, mas para prevenção a gente tem imunoterapia, o que ela disse, são as vacinas. Então a gente tem que descobrir ali o que o paciente é alérgico, né? Para os ácaros, para os fungos, para os epitélios e a partir disso pode começar um tratamento chamado imunoterapia, que é um tratamento com vacinas. Então a gente vai melhorar aquela resposta alérgica, né, em relação àquele alérgeno que ele é específico e que está provocando sintomas. Doutora, um adesivo nas costas, a doutora comentou comigo no intervalo que tem um adesivo nas costas que pode ser muito útil nesse momento, né? Explica pra gente, o que é esse adesivo? Não, a gente estava falando sobre o frio, Isso, né? Então, e aí, o que tem agora de lançamento é colocar um adesivo para melhorar controle de temperatura. Então, como a gente viu que vai vir, né, temperaturas muito baixas, tem as térmicas que você pode utilizar, lembrar sempre assim de lavar cobertas, lavar os casacos antes de colocar, porque ali é onde tem o maior estímulo, o estímulo mesmo para a quantidade de pó e poeira. E esse adesivo, principalmente para criança, que é para o frio, né? Intenso que vai começar. É um adesivo que ajuda então a melhorar a quarentena. Ele esquenta, né? Você coloca ele colocado nas costas e aí coloca embaixo das blusas, das térmicas, para ficar mais quentinho. Que demais, gente. Vamos comprar esse adesivo então, né? Muita participação chegando. Mande sua perguntinha com hashtag falando nisso. Tá aqui em minhas mãos, mas pode ir para suas. Um par de convites para o Cinemark, tá bom? Manda então sua pergunta como a Letícia fez, Gustavo. Vamos lá. A Letícia Cruz mandou o hashtag falando nisso e a sua perguntinha. Ó. Tenho rinite alérgica e ela piora muito no frio. Tem algo que eu possa fazer no dia a dia para amenizar? Vamos reforçar para a Letícia, doutor? Vamos. Então, assim, importante é primeiro manter um ambiente adequado, né? Então, lavar, né, as roupas de cama, tira esses bichinhos de pelúcia, deixa o quarto, assim, bem arejado, usar mais roupas de tecido de algodão. E como preventivo, a gente tem os sprays nasais, eles são à base de corticoide e aí ele ajuda a controlar bastante os sintomas. E na hora que vem, assim, a crise mais intensa, né, os espirros, tá muito congestionada para dormir à noite ou muita obstrução, aí sim a gente usa o antialérgico nesses ciclos, né? Faz curtos ciclos e usa o antialérgico para tratamento. Legal, doutora. Vou voltar aqui então aos tipos de alergia, só para reforçar para você em casa, que a gente já comentou muito sobre o respiratório, né? Que são 3, na verdade. Né? E também os cutâneos, viu, gente? Olha que interessante. Resultam de reações inflamatórias na pele. Então, contato também que você pode ter, né? Com algo que te dê coceira. Aí vai trazer essa coceira, vermelhidão e erupções cutâneas. Já a doutora vem trazer pra gente o que pode ser feito, tá? A gente sabe que muita criança, às vezes, né? Fica mexendo onde não deve, vai brincar também na rua e volta coçando, o que você pode fazer. E para finalizar agora a nossa enquete, Gustavo, vamos para o resultado final? Tem uma enquete para você participar de casa e chegou a hora do resultado final. A perguntinha era a seguinte, você tem alergias? Hashtag sim ou hashtag não. 76, quase 77%, Lucas, dizendo que sim. Por isso que o programa de hoje é tão importante, né? A gente quer trazer alguns pontos aqui curiosos sobre a alergia e também pensar já em tratamento. Manda perguntinha pra gente. Eu sei que tá chegando muita dúvida. Pode mandar com o hashtag falando nisso, que tem um par de convites do Cinemark para você concorrer no final do programa. A gente faz o sorteio ao vivo, só que para participar tem que mandar pergunta, comentário com o hashtag falando nisso. Vamos pro açaí? Tem outra perguntinha para você, doutora. Tô aqui no Açaí Colinas com a Shirley e com a Ingrid. Ingrid, você já teve muita coceira? Já. Já? E o que você fez? Passei pomada. Passou pomada? Vamos entender, porque muitas vezes essa é a primeira atitude que a gente tem, né, mãe? É, isso passar mesmo, a pomada, passar né? a pomada, um creminho, né? Agora, quando que deve ser o sinal de alerta para aquela pomada que não está funcionando e ir buscar um médico? E aí, doutora?
Então, e quando a gente fala em alergia na pele, a gente está falando nas dermatites. E dentro das alergias, né, a gente tem a dermatite atópica como uma alergia mais frequente e que ela tem uma incidência maior nas crianças mesmo. Então, assim, é uma coceira que acontece principalmente em região de dobrinhas de braço, perna. Ela pode começar desde o bebê e aí ela tem esse pico de maior incidência na infância, mas acontece ao longo de toda a vida, até nos idosos. E aí está relacionado com isso, um ressecamento importante e bastante coceira, né, que incomoda, até assim, tem um impacto importante na qualidade de vida das crianças e na escola. E aí a hora que realmente a gente precisa, assim, saber qual que é a pomada adequada, né, qual que é o creme certo que a gente pode aplicar ali na pele, quando que ela vai tratar, né, na manutenção, quando que ela vai tratar na crise. Então, o mais importante é identificar que tipo de alergia, que tipo de dermatite que está acontecendo. Doutora, muitas vezes a gente vai usar pomadinhas, que são pomadas que têm corticoide, ou são de corticoide, né? Existe um alerta para a gente usar de maneira discriminada essas pomadas? Sim. Toda vez que a gente fala em corticoide, a gente tem que ter sempre um alerta mesmo, né? Ele pode vir na forma de oral, de colírios, de cremes, de pomada, e depende muito da concentração e o tipo de corticoide que você está sendo utilizado ali. E as pomadas, elas nunca podem exceder, assim, acima de 7 dias. Então, a gente sempre fala, né? Tem corticoide ou tem antibiótico, pouquinha quantidade, né? Num tempo certo, seguir ali como está na prescrição médica. A gente nunca deve usar, assim, pomadas indiscriminadamente, por muito mais tempo do que o necessário. Perfeito, viu? A gente acha que é tão inofensivo, mas sempre tem um risco e cuidado, né, gente? A Graziele comenta com a gente aqui uma situação, Gustavo, que eu vou te falar que eu tenho essa dúvida também, interessante. Pois é, ela disse assim, ó, oi, eu tenho sinusite, mas não é sinusite crônica, eu acho. Quando ataca eu tenho que usar o Neossoro, mas às vezes piora. Tem como fazer cirurgia sobre isso? E aí, doutora? Então, primeiro a gente tem que identificar, assim, né? Se são só sintomas nasais, a gente pensa na rinite. Quando fala em sinusite, a gente está falando dos seios da face, que são buraquinhos que a gente tem aqui em região de face, maxilar, frontal no adulto, e ali a gente pode ter mais um quadro infeccioso. Então, assim, existe, assim, o começo do quadro sendo alérgico, mas a gente tem prevalência ali de vírus, bactérias, e elas infeccionam esse local. Pode estar relacionado muitas vezes com a via anatômica, então a gente precisa de exames de imagem para identificar o que acontece, ou pode estar relacionado, às vezes, secundário a um processo alérgico. Mas o importante é não usar o Neossoro. O Neossoro, ele é um descongestionante, então é uma medicação que a gente não pode usar a longo prazo, por muito tempo, porque a gente tem efeito colateral e ao invés de melhorar esse problema, você pode até piorar os sintomas, né? Aí você vai trazer uma rinite para você, gente. Eu vou te falar por experiência própria, que depois fica difícil de tratar. Eu me libertei. Desejo isso para todo mundo. Porque eu saía de casa sem a carteira, às vezes até sem o celular, mas não saía sem o bichinho no meu bolso. Ficava pingando lá, era terrível, viu? Antes da gente voltar para as perguntas, até porque a pergunta do Fábio tem a ver com o que a gente vai trazer agora, o terceiro tipo de alergia são as alimentares. Aí você traz essas reações gastrointestinais, dermatológicas também. Em casos mais graves, aquilo que eu falei de fechar glote, né, gente? A pessoa pode até perder a capacidade de respiração, porque trava tudo. Doutora, um alerta muito importante. A intolerância alimentar é diferente da alergia alimentar? Sim. Isso eu acho que é um dos características que mais dá confusão entre os pacientes, né? Um dos sintomas que mais causam confusão. Se é uma intolerância ou se é uma alergia. Então, assim, o leite é o principal, né? A gente tem a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. Tem em relação ao trigo, que é em relação ao glúten, também a gente pode ter alergia e a gente pode ter intolerância e a gente pode ter a doença celíaca, que é autoimune. Então, assim, quando fala em relação ao alimento, a gente tem que estar relacionado também aos sintomas, né? A faixa etária que ele está acontecendo e os exames. Então, eles ajudam a complementar e diferenciar em relação a essas doenças. Até porque a alergia, a gente percebe que os sintomas são bem mais exacerbados e a intolerância também pode trazer outros problemas no futuro. Sim, quando, assim, a intolerância, ela está mais relacionada com reações metabólicas ou enzimáticas. Então, a gente tem o trato gastrointestinal muito envolvido, né? Sintomas de vômito, diarreia, de dor, distensão. Já os quadros alérgicos, eles podem, sim, diferenciar desde sintomas locais, só na pele, a primeira manifestação ser uma urticária, que é manchas pelo corpo após em contato com o alimento, até sintomas graves, que é a anafilaxia, que é um sintomas que a gente tem, que é o mais grave, né, dentro dos quadros alérgicos. Interessante, né? Porque o Fábio mandou pra gente aqui, Gustavo,
um depoimento sobre isso, né? Ele diz assim, tem alguns alimentos que eu como, meu corpo começa a coçar todo. Foi o que a doutora acabou de comentar mesmo. Obrigado pela participação, Fábio. No próximo bloco, a gente traz só os comentários e perguntinhas de vocês para a doutora, tá bom? Então a gente já entendeu os 3 tipos junto com a doutora Tatiana e agora a gente começa a responder somente perguntinhas de vocês de casa, que fez aí a sua participação, ou ainda pode escrever com o hashtag falando nisso. Tem sorteio de um par de convites do cinema para você aproveitar agora em julho. Também tá de férias, a gente paga o cinema para você, viu? Gustavo, vamos começar com a Valéria? A Valéria manda assim, olá meus amores, hashtag sim, em casa é um trio de rinites, meu marido, minha filha e meu neto. A rinite é hereditário e as vacinas e imunoterapias funcionam mesmo. Meu neto e meu marido fazem uso. Olha só. E aí, doutor, é hereditário? É isso aí, Valéria, ela é hereditária. A gente, sim, nossos pais sendo alérgicos, a gente tem maior chance de ser alérgico também. Às vezes não é a mesma alergia, mas tem uma chance muito grande de ser parecido. E é isso, ela é hereditária, ela perguntou até se a imunoterapia responde. A gente tem estudos que ela tem uma boa resposta sim, ela pode ter uma melhora dos sintomas em torno de 70% a 80%. E mesmo após interromper, que é um tratamento mais longo, sabe? Que pode fazer assim de 3 a 5 anos. Mas quando a gente interrompe, ela ainda pode durar muitos anos. Então a gente tem um impacto ali na doença por mais tempo, mesmo após o fim do tratamento. Interessante, né, gente? Só tem que ser persistente, né? Como a Roseli, gente. Pelo jeito, Roseli, você é daquelas que sofre quando entra no elevador com perfume. Né, Gustavo? A Roseli deixou o relato dela. Boa tarde, tenho sinusite, alergia a pó, perfume, etc. O que incomoda muito é a coriza. Ai, é muito incômodo mesmo. Fica escorrendo o nariz, é muito chato, né? A Isa vai participar com a gente também. Vamos colocar na tela e trazer, então. Tarde, minha comadre está com câncer no pulmão. Como deve ser o ambiente para ajudar o tratamento? Não pode... ficar resfriada, alergia, nem pensar. Tem cuidados específicos, né, doutor? Então, quando a gente tem assim, uma comorbidade, que a gente fala, né, como é o câncer de pulmão, a gente tem que evitar o contato, principalmente com as pessoas doentes. Então, dependendo do tratamento que ela esteja fazendo, ter contato com vírus, bactérias, ou até exacerbação das alergias, se ela já era uma paciente alérgica, você pode ter piora, né, ou trazer até algumas infecções que não são legais ela ter nesse período. E o nosso desejo, Isa, é que ela seja curada, tá bom? E fique 100% muito bem. Com muita saúde também. Um beijo e obrigado pela participação. Tem outra perguntinha chegando aqui pra gente da Tânia, perdão. Isso, a Tânia manda hashtag sim. Boa tarde, tenho rinite alérgica e asma também alérgica. Nessa época do ano sofro com vários problemas respiratórios, todos os anos no frio, e gostaria de saber se a sinusite que me ataca todos os anos pode ser alérgica também. Como que eu posso evitá-la? Pode começar como uma rinite, aí vai para uma sinusite? Existe isso ou não? Pode. Então, assim, na verdade, a rinite e a asma, né, elas podem estar juntas, né? O primeiro sintoma ali começa o nasal e a doença pulmonar, que é a asma. E quando elas não estão sendo, assim, muito bem tratadas, não estão tendo ainda muita crise ou exacerbação, principalmente a asma, você pode ter complicações, são os quadros infecciosos. E aí a sinusite pode ter vindo nisso. Então, nesses casos, seria importante a gente ver se ela está fazendo o tratamento adequado, não só na crise, mas como manutenção e, por exemplo, investigar o sistema imunológico, né? Se ela tendo tanta infecção de repetição, se está tudo bem, se ela precisa, às vezes, fazer reforços de vacina, né? Então, assim, fazer uma pesquisa mais detalhada. Pode mandar perguntinha para a doutora Tatiana Camargo, ela é alergista e está respondendo, então, suas dúvidas sobre todo tipo de alergia. Olha que aflição que a Roseli comenta com a gente agora, nesse depoimento. A Roseli manda assim, hashtag não tem alergia nenhuma, mas minha neta teve uma vez e teve que tomar adrenalina. Nunca descobrimos o que foi que ocasionou isso, já que ela voltou a comer tudo que comeu aquele dia e a alergia nunca mais manifestou. Ficamos sem entender nada. Tem como a pessoa ter um caso único e depois o organismo de alguma forma já responder bem ao que deu alergia? Tem. Então, assim, dentro das alergias, assim, é um sistema diferente, né? Então, assim, muita coisa, às vezes, a gente não consegue explicar. Então, às vezes, o paciente tem uma reação exacerbada por um determinado momento e a gente não consegue identificar, porque, assim, a gente, como se fosse um detetive, a gente tem que pesquisar detalhes por detalhes, tudo o que aconteceu, saber, assim, às vezes, quando a gente pergunta para o paciente o que ele comeu, uma lista gigantesca, né? Então, é difícil, assim, a gente saber com detalhes o que aconteceu. Mas para ela ter tomado uma medicação como a adrenalina, a gente imagina que foi uma anafilaxia, que foi um quadro bem mais grave. E ali a gente tem que pesquisar tudo, né? Então,
então o uso de medicamentos, alimentos, picada de insetos, vários gatilhos que podem levar a um quadro mais grave para ela precisar dessa medicação. Porque às vezes acha que foi algum alimento, amiga, não sei, estamos supondo aqui, tá? Mas foi um mosquitinho que mordeu ali que causou isso para ela. Né? Então, enfim, é legal sempre procurar um médico para tentar entender o que foi, né? Olha, temos uma pergunta agora, ela não colocou o nome, mas é interessante porque tem a ver com a pele, Gustavo. Boa tarde, galera do Falando Nisso. Boa tarde, doutora. Sou a Letícia. Sinto que no inverno minha pele, mesmo hidratada, tem regiões que formam a casquinha, principalmente próxima à sobrancelha. O clima interfere ou pode ser algo relacionado à alergia mesmo? Alergia de contato, às vezes, né, doutor? Às vezes no frio, né, a gente começa a tomar banho muito quente. Sim. E aí uma das dermatites que aparece é a seborreica, que ela tem descamação em região tipo de sobrancelha. Mesmo. A caspa, Aí começa a ter descamação no couro cabeludo, na região de sobrancelha. Pode ser uma de contato, às vezes tem até as duas juntas, uma piorando a outra, mas nessa região, né, mesmo hidratando a pele e ela ressecando algumas áreas, a gente pode pensar na seborreica. Os homens com a barba, eu digo isso porque às vezes se eu não cuido, pode acontecer, viu, gente? De descamar aqui mesmo, viu? Então é a caspa. Interessante, tem que buscar médico também para tratar. Obrigado pela participação. A nossa querida Rosângela está aqui com a gente, faz perguntinha. A Rosângela de São José dos Campos manda boa tarde, #sim, a família toda tem rinite alérgica. Nossa. A caçula Samara tem alergia à picada de insetos, fez a imunoterapia e graças a Deus hoje está tudo controlado. Agora, a alergia a medicamentos anti-inflamatórios. Tem algum estudo por que essa alergia? Olha que interessante, eu não conhecia. Que legal que ela melhorou com a imunoterapia para insetos, verdade. porque é uma coisa que pode prevenir. Alergia para medicamentos, eu acho que ainda é um dos campos mais difíceis para a gente, porque a gente não tem testes específicos, né, que a gente, igual os outros, vamos fazer um teste de contato, um prick, um teste... Ou seja, a pessoa toma e no risco, né? E a gente tem que fazer os testes a gente fala que é de provocação oral. Então, são testes que eles envolvem risco, e aí a gente às vezes tem que estar num ambiente supervisionado, um ambiente hospitalar. A gente fala assim, que o paciente tem a suspeita a um medicamento, ele vai receber aquele mesmo medicamento ou uma droga parecida até provocar os sintomas. Então, ainda assim, existe bastante coisa que pode ser pesquisada, mas são exames um pouquinho mais detalhados, que a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado na hora de investigar. Agora, para encerrar, olha, Ernesto, já passei por uma situação parecida, viu? Lá de Paraibuna, olha o que aconteceu com ele. Boa tarde, acompanho sempre o seu programa. Referente à alergia, eu fiquei muito ruim depois de experimentar vários perfumes. Precisei tomar medicação para sinusite. Nossa, uma vez eu colocaram um no braço, outro no outro, quando eu fui ver, saí todo cheiroso e também me fez muito mal. E é um alerta também que tem que ficar, Ele pode ter desencadeado uma baita crise de rinite, né? Ele ficou inalando ali um monte de odores, às vezes um mais forte, e aí deu um sintoma mais grave, mais exacerbado, e aí precisou tomar medicação. Olha, muitas perguntinhas chegaram, então eu quero primeiro agradecer você, doutora, por responder essas perguntas, as minhas também, de maneira tão clara. Adorei o convite, e é super legal no dia da Mundial da Alergia, então assim, foi uma delícia. Que bom, obrigado mesmo, doutora. Agradecer você em casa também que participou com a gente e mandou a hashtag falando nisso, a gente tem agora sorteio, Gustavo. Gente, Lucas, chegou a hora de saber quem foi o ganhador ou ganhadora. Ingrid Libânia. Parabéns. Obrigado, Ingrid, pela participação. Amanhã a gente tem um programa muito especial para você. Sou a doutora Fernanda Ramos, estou passando aqui para convidá-los a estarem comigo no dia 9/7 no programa Falando Nisso. Nós vamos tratar do tema do direito de família e férias escolares. Vai ser um papo muito descontraído, interessante e cheio de informações úteis. Aguardo vocês! Guarda compartilhada, como é que fica as férias, gente? A criança vai para onde? Fica com quem? Por quanto tempo? A gente conta com vocês. Fiquem com Deus. Boa tarde. Obrigado pela companhia de hoje, viu? Foi muito gostoso ter você pertinho. Tchau.